Único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta esta reunião solene em homenagem aos 60 anos da Primeira Igreja Batista em Iputinga, conforme requerimento número 4.362/2018, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Antunes. Para compor a mesa dos trabalhos dessa noite, tenho a alegria em convidar o excelentíssimo senhor vereador Renato Antunes, autor do requerimento. O pastor José Geraldo da Silva Júnior, neste ato, representando a Primeira Igreja Batista em Iputinga. A senhora Ednei Muniz da Silva, esposa do pastor José Geraldo. O pastor Saulo Ricardo Lacerda de Araújo. E a senhora Luciene Oliveira Araújo, esposa do pastor Saulo Ricardo. Neste momento, com muita satisfação, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na esplende gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, com muita satisfação, convido o vereador Renato Antunes para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria hoje que a Casa José Mariano recebe aos senhores e às senhoras para essa solene tão especial, em comemoração aos 60 anos da primeira Igreja Batista no Iputinga. E é uma noite de festa, senhor presidente, porque é um reconhecimento público do poder legislativo desta cidade a uma instituição que tem a sua função espiritual, a proclamação do Evangelho, a implantação do reino na cidade, mas também tem responsabilidade social. E nada mais justo do que hoje a gente fazer essa homenagem. Mas antes de tecer algumas palavras em homenagem a essa instituição que hoje completa 60 anos, eu quero fazer aqui uma saudação especial. E começo pelo nosso vereador, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, meu amigo, presidente desta casa, que nos dá a honra de presidir essa sessão. E eu falo isso que é uma honra, vereador, porque eu sei da sua agenda, do seu corre-corre. O senhor, como presidente desta casa legislativa, parou os seus afazeres para cumprir com aquilo que fala o regimento, presidir essa sessão. Mas eu tenho certeza que não é esse sentimento que move. Não é porque o senhor tem que cumprir uma formalidade, mas o faz sabendo o porquê da importância deste evento. E muito me honra a sua presença, porque certamente, pela sua função e por sua agenda, o senhor poderia escalar o vice-presidente, o segundo, o vice-presidente, ou um outro colega desta casa. Mas Vossa Excelência, com a sua cordialidade de sempre, faz questão de nos honrar com a sua presença. E eu falava para o pastor Geraldo que muito me honra porque eu sei que o senhor também é um homem cristão. É um homem que entende e partilha da nossa fé. E é bom quando a gente faz uma homenagem e a gente tem o presidente da casa fazendo esta homenagem. Porque hoje, Vossa Excelência presidindo esta sessão, não é simplesmente o vereador Eduardo Marques, mas de forma institucional, a Casa Legislativa, através do seu presidente, através deste plenário, faz essa justa homenagem. Por isso, receba meus cumprimentos, meu muito obrigado, vereador. E sei também que Vossa Excelência é um morador de Iputinga, certamente conhece a história dessa igreja, conhece os pastores que ali passaram, e mais do que eu, tem propriedade também para fazer essa homenagem. Então, muito obrigado pela sua presença, me sinto muito honrado por ter essa solene presidida por Vossa Excelência. Quero cumprimentar o pastor José Geraldo da Silva Júnior, que neste ato representa todos os membros da Primeira Igreja Batista, o homem que Deus escolheu para estar à frente deste ministério, desde 2011, salvo me engano. O Senhor o chamou com um propósito e com uma missão. Nós, como servidores públicos que nós somos chamados pelo povo. O Senhor foi chamado por Deus para estar à frente do ministério e sabemos que muitas talvez são as lutas, mas maior é aquele que te chamou e te comissionou, que te capacitou para estar à frente deste rebanho. E aprove ao Deus que durante agora a comemoração dos 60 anos, esse ministério, este rebanho de ovelhas, que um dia Deus vai pedir que o Senhor preste conta, estivesse sobre o seu comando, sobre o seu pastoreio. Então, muito me alegra em tê-lo aqui. Não tive a oportunidade de conhecê-lo a fundo ainda, mas tenho tido excelentes recomendações pelo homem, não público, mas pelo homem espiritual que o senhor é.
de ter o seu sacerdócio não meramente como algo para o bem-estar pessoal, visando a individualidade, mas sobretudo a coletividade. Então recebo o meu cumprimento e o cumprimento desta casa também. E também queria cumprimentar a sua senhora, Ednei Muniz, que eu tenho certeza que tem estado ao seu lado. É ela que conhece a sua realidade, né? Esposa de pastor, é conselheira, é amiga, é mulher, é amante, é psicóloga, é amiga, porque só a senhora sabe o que ele passa. Então, em meu nome, recebo os cumprimentos e, através da senhora, eu queria cumprimentar todas as mulheres deste ministério. Nós sabemos hoje o papel, a importância da mulher. A Bíblia ressalta a importância de vocês, como mãe, como educadoras, como amiga, como aquelas que devem, em santidade, zelar pelo cuidado da sua casa. Diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu estou diante aqui de mulheres sábias que têm ajudado na condução deste ministério. Eu tenho certeza que a senhora facilita o trabalho do pastor Geraldo, porque compreende o coração do pastor. Queria cumprimentar meu amigo, pastor Saulo, a quem já tenho mais contato, conhecimento, um homem que também chegou e hoje tem sido co-pastor nesse ministério, auxiliado nesta missão. Não sei se é o braço direito ou o que seja, mas é alguém que de fato falou, eis-me aqui, estou aqui para cumprir a missão. Então eu queria cumprimentar, pastor Saulo, a sua pessoa, também a sua senhora, a Luciene Oliveira, que tem sido uma amiga, uma companheira, que tem trabalhado ali na questão espiritual, mas também social daquela comunidade. Sejam todos bem-vindos. E em meu nome também eu queria homenagear a todos os pastores aqui presentes, na figura do meu amigo pastor Anderson, pastor presidente lá da Primeira Igreja Batista do Rosarinho, aos demais pastores, sejam bem-vindos, aos membros. Eu tenho certeza que se pudessem, pastor, todos estariam aqui. Mas certamente alguns têm obrigação, têm suas necessidades, mas eu tenho certeza que aqueles que aqui estão vieram com alegria, apesar do atraso, do ônibus, do trânsito do Recife, mas eu falava para o pastor, não vamos estragar essa festa, porque essa não é apenas uma reunião solene, é um culto em ações de graças a Deus, por 60 anos de um ministério que tem tocado o coração de Deus. Porque eu tenho certeza que não existe ministério que passe dos seus 30, vereador Eduardo Marques, 40, 50 anos, se não tiver a mão de Deus. Porque não é simplesmente uma empresa que trata simplesmente daquilo que é humano, mas é uma instituição que trata daquilo que é de Deus. Então Deus é o maior interessado neste propósito, nesta missão. E hoje eu tenho muita alegria, o vereador Renato Antunes tem muita alegria e o nosso requerimento foi aprovado de forma unânime e deixou de ser meu requerimento, vereador Eduardo Marques. Hoje é uma solenidade que hoje é uma homenagem não de Renato, é uma homenagem desta casa. É uma homenagem do poder público desta cidade, do legislativo da cidade, em reconhecimento ao papel da igreja. Eu costumo falar, pastor Saulo, e eu falo isso como cristão que eu sou também, que nós, enquanto igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a cidade. E muitas vezes as autoridades públicas não reconhecem o nosso trabalho. Somos silenciosos. Muitas vezes fazemos o que o Estado tinha que fazer. Muitas vezes suprimos a ausência do Estado. Quando eu falo isso, porque nas nossas igrejas tratamos família, cuidamos de pessoas que muitas vezes estão lá com drogas, casamentos desfeitos, pessoas com problemas sociais diversos, problemas emocionais, problemas espirituais, que chegam nas nossas congregações e são tratadas. Tratada não pela ação do homem, pela ação do Espírito de Deus, mas através do homem. Porque aprove a Deus usar homens e mulheres como nós para poder ajudar aqueles que realmente precisam. A verdadeira religião, já dizia na Cartas, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. E a igreja tem feito esse papel, vereador Eduardo Marques. Por isso, muito me alegra com fazer uma homenagem como essa. Não é uma homenagem política, não confunda isso com política, eu tenho certeza que vocês não têm isso no coração. É uma homenagem justa a uma instituição que faz muito pela cidade do Recife, que cuida da cidade do Recife. E era muito bom se o executivo desta cidade tivesse esse entendimento, e eu creio que até tem, vereador, porque está despertando. O poder público está entendendo que a igreja é uma parceira, sim, porque cuida de pessoas e está muitas vezes em comunidades onde o Estado não chega, onde a prefeitura não chega, cuidando de criança, cuidando de adolescentes, de jovens. E eu fiquei muito feliz, pastor Saulo, pastor Geraldo, quando tive a oportunidade de visitar essa igreja e me deparei com aquela multidão de crianças. Aquelas crianças poderiam estar nas ruas, muitas delas em situação de risco, situação de vulnerabilidade social, mas estão aonde? No pátio da igreja. Sendo cuidado através de um trabalho social, pastor Anderson, mas aos cuidados daqueles que têm o Espírito de Deus. Muitas vezes um trabalho voluntariado mesmo, muitas pessoas doando seu tempo, seu suor, seu sangue,
mas estão ali porque entendem que a nossa missão ela é espiritual. Cuidar de pessoas é uma missão que o próprio Jesus nos designou, quando ele falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós fazemos uma oferta voluntária na vida de uma criança, nós estamos pregando o genuíno evangelho da cruz. Não basta simplesmente falar Jesus te ama. O Jesus te ama é muito importante. Mas eu aprendi na minha vida militar, durante os 7 anos, pastor, que eu passei lá, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E a igreja tem ensinado através das suas atitudes. Não aquilo que pregamos aos domingos em nossos cultos simplesmente, mas as nossas ofertas de amor, a nossa ação em cuidado com aqueles que realmente precisam. E hoje, a gente abrir esse espaço que é público, a gente costuma falar que é a casa de César, mas para fazer uma justa homenagem à casa espiritual, à casa de Deus. Eu lembro das passagens de Jesus quando fala que ele se fez homem, ele foi reconhecido em figura humana, ele habitou entre nós, ele tomou a nossa forma para que de fato hoje a gente possa assumir a forma dele. É uma troca de valores. Jesus assumiu a forma de homem, fez-se semelhantes aos homens, como diz lá em Filipenses, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a minha forma, mas para que hoje nós, que temos a forma de Deus, possamos transformar a sociedade. Porque a sociedade precisa ver em nós, pastores, homens, mulheres, a própria imagem de Jesus. E se Jesus estivesse andando em nossos tempos, eu tenho certeza que Jesus estaria denunciando muita injustiça social que acontece na nossa cidade. Estaria denunciando muita coisa que está errada. Ele não veio para fazer política, porque Deus não depende da política para cuidar da sua igreja. Quem cuida da igreja é Deus. Ele cuida de pessoas. Mas a política é um instrumento, vereador Eduardo Marques, Vossa Excelência que está aqui há 7 mandatos, sabe mais do que eu, é um instrumento poderoso para mudar a transformação, a realidade de pessoas. E nós temos feito isso através dos nossos mandatos, de fazer aquilo que nós pudermos fazer para abençoar e tocar o coração das pessoas. Despertar a consciência que nós temos uma responsabilidade social também. Por isso, pastor, eu não quero falar aqui a história da igreja. Se o senhor permitir, vai usar deste microfone, o senhor pode falar. Mas eu queria fazer homenagem a estes que aqui estão hoje. São 60 anos, senhores e senhoras. Mas antes de vocês, muitos já estiveram plantando a semente. Para hoje vocês serem o que são e estar comemorando 60 anos. Muitos derramaram suas lágrimas. Muitos derramaram seu suor. A igreja que nasceu lá atrás, fruto de uma obra missionária, de uma congregação da igreja mãe, que era a igreja da Capunga. E esse grupo de pessoas se reuniram na sua comunidade para abençoar os seus vizinhos. E hoje deu a história de uma grande congregação que hoje tem abençoado a Iputinga e tem abençoado o Recife. Uma igreja que tem atravessado décadas, completa hoje 6 décadas. Hoje, quando eu falo, a gente comemora, mas para abençoar a cidade do Recife, mas sobretudo para implantar o reino de Deus. Por isso, receba os nossos cumprimentos, receba as nossas felicitações. Tenho certeza que hoje o coração de Deus se alegra. E nós, como legítimos representantes que somos, vereador Eduardo Marques, fomos eleitos democraticamente, representamos segmentos aqui. Fica aqui a homenagem desta casa, a esta nobre instituição que tem feito valer a pena o investimento da cruz. Eu queria, não posso dizer, deixar um conselho, porque eu me sinto pequeno, apesar dos meus 37 anos ser um jovem, de aconselhar uma igreja de 60 anos. Mas a Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. E eu queria remeter o que fala Atos capítulo 2, versículo 42, quando a igreja mãe, quando a igreja primitiva foi plantada pelos apóstolos. E diz a palavra que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja não pode ter mais de 10, 20, 30 anos se ela não perseverar na doutrina dos apóstolos. E aqui está, presidente, essa Bíblia que pelo nosso regimento tem que estar aí, porque muitas vezes, em muitas cidades, em pena que no Recife, essa Bíblia foi tirada das instituições de ensino, foram tiradas das escolas. Perdeu a nossa cidade, perdeu as nossas crianças. E aqui a nossa luta, eu tenho visto a sua luta como homem de Deus, para que o regimento seja cumprido e esta Bíblia esteja aí. E ela não é uma figura decorativa, não. Ela representa aquilo que nós temos mais precioso, que é a própria palavra de Deus. E você está fundamentado na doutrina dos apóstolos, é você viver o que a palavra nos ensina. É viver aquilo que os apóstolos viveram, porque aprenderam de Cristo. É você testemunhar aquilo que você entende que é fundamento, que é firmamento. E uma igreja só sobrevive, dentre tantas que há hoje, não criticando, mas nós temos igrejas e igrejas. Mas muitos não sobrevivem porque não estão fundamentadas na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem firmamento. Uma igreja que não é movida por emoção, mas uma igreja que é movida por entendimento.
É aquilo que Paulo falou, né? Rogo-vos que transformaste pela renovação da vossa mente. E essa transformação não vem se não for pela palavra de Deus. Essa palavra que tem sido subjugada nos lugares públicos, mas estará sempre em nossos corações. E se eu posso dar um conselho, pastor, persevera na doutrina dos apóstolos. Mas não apenas isso, como diz a palavra, persevera na comunhão, o estar junto, o cuidar um do outro, o participar da vida coletiva, esse é o social da igreja. Mas persevera também na oração. Falava para o pastor Anderson, ele conversando comigo, Renato, tenho percebido você muitas vezes triste, não é isso, pastor Anderson? Porque o nosso corre-corre aqui, Eduardo Márcio, você sabe disso mais do que eu, a gente é tão atribulado muitas vezes com aquele vereador que trabalha, eu tenho visto que Vossa Excelência trabalha, que é tantas atribuições, são tantas tribulações que muitas vezes falta tempo para a família, e ele falava para mim, Renato, não podemos negligenciar a oração. Porque qualquer instrumento, gente, qualquer pessoa, qualquer projeto, ele só pode ser firmado e fundamentado se for na oração. E a Igreja Batista na Iputinga, a primeira Igreja Batista na Iputinga, tem que ser uma igreja que ora. E eu não estou dando aqui, pastor, sermão em ninguém não, viu? Mas falo pelo Espírito de Deus, usando uma tribuna pública. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar na oração. Para que outros 60 anos venham, até que Jesus possa vir buscar a sua igreja. Porque esse é o nosso desejo, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas até que vamos continuar perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no final diz, no partir do pão. E esse partir do pão é trazer à memória aquilo que Jesus fez, onde ele repartiu o seu próprio corpo, derramou o seu sangue por amor a nós. Mas quando Jesus falava repartir também do pão, era olhar para a realidade que estava à sua volta. É uma igreja que está atenta à realidade social. É uma igreja que não se fecha nas suas quatro paredes. É uma igreja que tem um viés missionário, e eu sei que vocês são uma igreja missionária. É uma igreja que investe em missões. É uma igreja que envia, que cuida de pessoas que estão no campo. É uma igreja que, de fato, reparte o pão. Aquilo que vocês têm recebido, vocês têm repartido. Aonde, Renato? Na casa de cada um de vocês. Na rua onde nós moramos. Na nossa comunidade, Anderson. Iputinga precisa conhecer Jesus, mas não é apenas de ouvir falar, é olhando para nós. As pessoas precisam conhecer Jesus não pelo aquilo que simplesmente eu falo, pelo que eu prego, mas pelo aquilo que eu vivo. Isso é repartir o pão. Isso é repartir Jesus. Jesus não era o pão da vida? Então essa igreja, ela precisa continuar, pastor, para que novos 60 anos, quem sabe, mas venham repartindo o pão, perseverando na comunhão, na oração e na doutrina dos apóstolos. E eu desejo de coração que essa igreja ela tenha profícuos anos de vida, proclamando Jesus, não comendo o fermento deste mundo, não sendo ensinado na doutrina deste mundo, porque a doutrina deste mundo, vereador Eduardo Marques, só basta ligar a televisão. É tanta coisa indigesta que a gente tem que proteger os nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração. Mas fica aqui meus parabéns a essa instituição com 60 anos, que hoje comemora e nós temos esse privilégio. Eu falo que para mim é um privilégio, vereador Eduardo Marques, conceder essa solene, essa honraria em reconhecimento à igreja que transforma, à igreja que muda realidades. E nós, como seres sociais que somos, precisamos nos empoderar disso e fazer valer a pena o investimento que Cristo fez em nós. Por isso, pastor, mais uma vez, receba meu cumprimento, meus parabéns, mas sobretudo o cumprimento e os parabéns desta casa por 60 anos e que venham mais até que Jesus venha em glória nos buscar. A todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e vamos cultuar a Deus sim neste lugar, nesta noite. Se eu falar isso, o Ministério Público vai me pegar essa fala aqui, depois vai entrar uma ação contra mim, vereador. Mas estamos aqui mesmo para agradecer a Deus. É uma reunião pública solene, mas é em gratidão a Deus pela vida desta igreja, que é uma igreja relevante para a nossa cidade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a primeira igreja batista no Iputinga, que Deus abençoe a cidade do Recife. Tenho a satisfação de registrar a presença do pastor Aguinaldo Moura, neste ato representando o deputado estadual Ricardo Costa. Com muita satisfação, com muita alegria, convido nesse momento o coral da Primeira Igreja Batista em Iputinga para que faça uma apresentação.
Prepara
parabenizando o coral por esses tão belos hinos. Nesse momento, convido o vereador Renato Antunes para que faça a entrega de um certificado ao pastor José Geraldo, neste ato representando a instituição homenageada. E, nesse momento, com muita satisfação, eu quero novamente convidar o vereador Renato Antunes para que faça a entrega de um ramalhete de flores às senhoras Ednei Muniz da Silva e Luciene Oliveira Araújo, membros da Primeira Igreja Batista em Iputinga e, respectivamente, esposas do pastor José Geraldo e do pastor Saulo Ricardo. Essa homenagem feita pelo vereador Renato Antunes é extensiva a todas as mulheres, todas as irmãs, membros da Igreja Batista em Iputinga. Parabéns. Nesse momento, com muita alegria, quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, convidar o pastor José Geraldo para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente dessa casa. É uma alegria estar aqui e reconhecer o carinho que fomos recebidos aqui. E somos gratos também pelo reconhecimento pela nossa história. Às vezes a história passa desapercebida, sem que ninguém note. E verdadeiros heróis caem no esquecimento. Excelentíssimo vereador Renato Antunes, obrigado pelo carinho, como tem nos tratado, pela observação de ter lembrado e reconhecido o trabalho que temos realizado em nossa comunidade e temos impactado até os confins da terra, como a própria palavra de Deus nos manda. Pastor Saulo Ricardo, meu querido amigo, meu querido pastor, a vida de um pastor sozinho é complicada, porque o pastor precisa ser pastoreado. E nós podemos dizer ali em Iputinga que nós temos pastores e somos pastoreados no ministério em comum, nas mesmas dores e alegrias que o ministério nos traz.
queridas irmãs e esposas, minha e do pastor Saulo. É uma honra tê-las em nossas vidas e ministérios, porque reconhecemos em vocês, mulheres, que têm nos ajudado muito. A Bíblia diz que Deus nos dará auxiliadores idôneos, e nós reconhecemos em vocês, mais do que auxiliadores, como parte principal da nossa vida. Demais autoridades, pastores, vereadores, amigos e irmãos aqui presentes. A história da primeira igreja batista em Iputinga é uma história muito bonita. Nós não teremos tempo hábil para lê-la por completo, mas farei inserções em minhas palavras, para que nós entendamos a importância e relevância dessa casa do Senhor ali em Iputinga. Sabe, queridos, em Hebreus 10, 39, a palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Sabe, quando nós colocamos na mente servir ao Senhor, nós encontramos obstáculos, barreiras, que muitas vezes nos dão a sensação e a vontade de desistir. Tem hora que passa na nossa cabeça que se nós cuidássemos da nossa própria vida, a vida seria mais tranquila. Mas se nós aqui vivêssemos sem nos importarmos com o nosso próximo, nós teríamos perdido a vida. Nós teríamos, na realidade, nos complicado ainda mais, porque não foi para isso que fomos criados. Nós somos criados para a glória de Deus, mas para cuidar do nosso irmão. E quando Deus conversa e chama Caim para a responsabilidade, e perguntando sobre seu irmão Abel, o Caim diz assim: por acaso sou eu tutor? Eu sou responsável pelo meu irmão? E pelo que dá a entender, Deus diz: nós somos responsáveis. E é interessante, amados, na história do próprio físico Albert Einstein. Em fevereiro de 1923, ele já era mundialmente conhecido, famoso, fez uma visita a Jerusalém. E ali diante do Muro das Lamentações fez uma observação. Ao ver as pessoas rezando no muro, diante do muro ali, colocando suas petições, ele diz assim: desci até o muro do templo, onde obtusos patrícios ficam rezando alto, com o rosto voltado para o muro, balançando o corpo para frente e para trás. Imaginem miserável de uma gente com passado e sem futuro. Sabe, amados, a Igreja Batista de Iputinga é uma igreja que completou no dia 25 de agosto desse ano 60 anos. Nós temos um passado. E um passado que nos orgulhamos. Um passado de glória. Nós olhamos para o que a nossa igreja fez e temos uma sensação, queridos, que se Deus não tivesse colocado aquela igreja ali, sabe, muitas vidas tinham se perdido. E não só uma perca espiritual, no sentido de que a função principal da igreja é mostrar ao homem o seu pecado e indicar o caminho para os céus. Não só essa perca espiritual, mas as pessoas, uma desorientação profunda social. Sabe, queridos, temos vivido histórias e lutas. Nós temos chorado naquele bairro. Não só pelos problemas do bairro, mas por problemas, inclusive, que afetam o mundo. Nós temos olhado e nos incomodado. Somos uma igreja sensível. Quando ouvimos uma notícia no jornal, nós choramos, nós oramos e perguntamos: o que podemos fazer para ajudar?
E é assim que a Igreja Batista de Iputinga tem sido relevante, porque com a Bíblia na mão e com o olhar para a nossa sociedade, nós percebemos que Deus quer nos usar para algo muito grande. Que não ficará restrito só a essa geração, mas que gerações vindouras saberão que aqui residiu e lutou homens e mulheres de Deus que confiavam na sua palavra. Nós não queremos simplesmente olhar para o nosso passado de glória e dizer: grandes coisas fizemos com o Senhor e pelo Senhor. Porque no passado fizemos isso e relatarmos uma estatística que nos dá orgulho. Amados, nós temos números. Nós temos situações que guardamos em nossa lembrança, em nosso coração, que nos dão a alegria de continuar servindo. A importância de nossa igreja se dá desde as pequenas coisas. Quando nós olhamos uma pessoa surda no bairro e de repente conclamamos toda a igreja a aprender a linguagem de sinais para se comunicar com o surdo e fazer com que ele se sinta em casa. Isso parece pouca coisa, mas só para entender, nós temos uma situação de uma surda que foi afastada da escola, porque em uma crise esquizofrênica, pegou a arma do vigilante e saiu apontando para os seus colegas. A Igreja Batista de Iputinga encontrou essa surda dopada pelos medicamentos com a recomendação de que ela não poderia voltar à escola, nem a um lugar de grande agrupamento de pessoas. Vá lá na Igreja de Iputinga e veja o que essa surda está fazendo. Está adorando a Deus em junto com uma grande quantidade de pessoas. O psiquiatra que a afastou da escola, depois de um tempo de tendo sido encontrada ali no bairro, tendo inserida na igreja, tendo desenvolvido amizades e tendo sentido relevante no seu trabalho, onde ela dirige, ela canta, ela desenvolve suas atividades ali, se sentindo útil, não sofrendo bullying, não sendo ridicularizada, mas sentindo uma mulher de Deus. Um tempo, ao voltar o psiquiatra retirou boa parte dos medicamentos, reinseriu ela na escola e está ali servindo ao Senhor e crescendo socialmente. Lá em Maraial há uma igreja plantada pela primeira igreja batista em Iputinga. Mas a igreja de Maraial, cujo terreno, o templo construído com suor e com salário minguado de pessoas de favela, de classe social e renda per capita muito baixa, mas é esse povo que está fazendo a diferença na nossa cidade. Na cheia de Maraial, quando a água do rio inundou o nosso terreno e levou boa parte dos móveis que foram adquiridos pela Igreja Batista de Iputinga, a igreja se mobilizou para procurar um outro local. Mas aquela igreja de Maraial, amados, tem feito diferença na vida das pessoas, cujo trabalho sazonal muitas vezes faz com que passe bom período do seu tempo sem ter às vezes nem o que comer. E aquela igreja ali já nos dá neta, com novas congregações. Sabe, queridos, nós podemos imaginar o Cedini, e a forma como começou é muito esquisita, porque nós vimos um bairro onde um homem que ia de moto com um capacete, entrando naquele bairro lá, na comunidade do Detran,
pelo simples fato de entrar com um capacete, ser alvejado por tiros, que ninguém sabe de onde veio. Nós víamos pessoas que paravam naquela lombada em frente do Atacadão, entre o Atacadão e o Detran, e que foram mortas na lombada. Nós víamos situações terríveis, onde quem entrasse no bairro a partir de 8 horas, não saía com vida mais. E nós vimos, amados, ali acontecer algo extraordinário. Quando nós vimos que o nosso bairro nós podemos transitar tranquilamente e de cabeça erguida, até mesmo depois das 8 hoje em dia. Por conta de um projeto que, quando a gente via as atrocidades e reunimos a igreja foi chamada por Cristo para proclamar o Evangelho, para pregar a Bíblia. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos quando vemos essas coisas acontecendo e reunimos a liderança de que nós podemos fazer para que essas coisas não aconteçam mais. Alguém diz até mesmo brincando, olha, só se a gente pegar as crianças do bairro e educá-las até se tornar adulta. Foi uma conversa de desdém, de brincadeira que aconteceu entre nós mesmos. E pelo Espírito Santo do Senhor, dizendo, então vamos fazer isso. Se é a única solução, nós vamos fazer. E as crianças que estão estudando em escola pública, porque nós não certificamos a educação delas, mas elas estão estudando em escola pública no outro horário, estão lá no Cedini. Elas não têm tempo mais para o tráfico. Elas têm tempo para crescer, para aprender, estão se desenvolvendo fisicamente, com saúde, na inteligência e na espiritualidade. E aí a gente vê as estatísticas, pega estatísticas de 20 anos atrás ali daquela comunidade e veja hoje o que está acontecendo. E procure ver quais as ações que aconteceram nesse tempo e perceba a significância da primeira igreja batista de Iputinga ali. Sabe, pequenas histórias que nós podemos ver, que a igreja, ela se incomodou, é uma igreja sensível. É uma igreja que não pode ver uma pessoa chorando e pensando em suicídio, que não chegue perto. É uma igreja que vê uma pessoa se jogando as drogas e querendo resgatar e dizer, não, você não vai morrer assim. Essa igreja, ela contribui mensalmente com a Cristolândia, um projeto maravilhoso. Então nós não ficamos simplesmente, amados, no muro das lamentações, indo para frente e para trás, orando com fé verdadeiramente. Não somos uma igreja de passado, mas uma igreja de futuro. Uma igreja que sempre estará presente na história dessa cidade e nos corações movidos por Deus. É uma igreja que nos dá orgulho, mas não por um passado glorioso, mas pela comunhão que vivemos lá como família. Muitas pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, não sabem nem sequer o que é família. E quando de repente descobre a comunhão, nós temos relatos de famílias que foram transformadas pelo simples milagre de conhecerem a Igreja de Cristo. Sabe, amados, nós temos grandes batistas que fizeram diferença na história. Podemos falar de Martin Luther King, pastor batista, que fez grande diferença na sua história. E tantos outros homens e mulheres de Deus que se incomodaram e fizeram diferença. Nós podemos contar dos nossos pastores, dos nossos obreiros. Nós podemos ver o trabalho bonito do coral que o ministro de música, homem de Deus, Daniel Gouveia, realizou aqui para glorificar o Senhor. E tocando o coração, dando significância às vidas. Mas nós nunca poderemos medir o impacto de uma ausência que poderia causar se aquela igreja deixasse de existir ali. Porque não só pelos atos diretos do que é realizado,
do sustento que a igreja dá de 50 quilos de açúcar por mês para a Cristolândia como compromisso, e sempre ultrapassamos, queridos. Se você pegar em um ano, é mais de 600 quilos, mais de meia tonelada de açúcar. Coisa pouca, mas reflexo de uma igreja que se importa com o que está acontecendo na sua cidade. Sabe, então nós não estamos simplesmente no muro de lamentações com fé, indo para frente e para trás. Não há muralha que possa impedir corações que estão movidos pelo Espírito Santo de Deus. E agradecemos essa casa. Essa casa, nós oramos por ela também, para que daqui saiam leis justas, para que aqui saiam ações eficazes, para que o sofrimento que enfrentamos ali, e muitas vezes temos vontade de desistir verdadeiramente, mas de repente uma força muito maior, movida por Deus, nos faz superar a muralha. Por mais gigante que nos apareça, a solução aparece, para a glória de Deus. E oramos pelos irmãos, e oramos por essa casa, para que Deus continue a usá-la para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Nesse momento, mais uma vez, convido o coral da Primeira Igreja Batista em Putinga para que faça mais uma apresentação.
senhor presidente, pela ordem, Pois não, Excelência. se Vossa Excelência me permite, uma quebra de protocolo, com a sua autorização, eu entendo que não há festa de aniversário sem bolo e sem bater parabéns. E com a sua devida autorização, eu queria fazer esse ato em homenagem a essa igreja tão especial, cantar parabéns neste plenário, essa instituição tão importante para a cidade do Recife. Defiro o pedido de Vossa Excelência, fica à vontade. Esse vereador Renato Antunes é gente tão boa, gente da melhor qualidade, que ainda diz para mim: convide a todos para logo após o final dessa reunião solene tão bonita e tão carinhosa, estão todos convidados para comer o bolo, né, aqui no jardim interno da casa. Ainda tem outro bolo lá fora, hein? Estão todos convidados. Eu quero parabenizar o vereador Renato Antunes por essa proposição que muito enriquece a história da Câmara Municipal do Recife. O vereador Renato Antunes, ao longo do seu primeiro mandato de vereador da cidade do Recife, ele tem se revelado um vereador que é comprometido com as causas públicas, principalmente com aquelas comunidades mais carentes. Ele se compromete com aquelas lutas mais renhidas pelo bem do povo do Recife, das comunidades que o apoiam como vereador da cidade do Recife. Vossa Excelência, vereador Renato Antunes, é um homem honrado, um homem digno, um homem honesto, e eu não poderia terminar essa reunião solene sem antes me lembrar do que está escrito no primeiro Salmo, no Salmo número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vossa Excelência é esse homem. Parabéns, Excelência. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Mas como não há bom sem ruim, né? Eu descobri que o vereador tem um defeito. Para mim, o defeito dele é ser torcedor do Santa Cruz. Que pena. Parabéns, Excelência. Tô quase, é verdade. Você tem razão. Eu quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, eu quero parabenizar a primeira igreja batista em Iputinga pelos seus 60 anos de serviços prestados ao povo do Recife, principalmente à comunidade de Iputinga e principalmente a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, levando luz para aquela comunidade e para todo o povo recifense. E quero deixar também essa mensagem da palavra de Deus, que muitos que já me viram participando das reuniões solenes, eu tenho alegria em repeti-las constantemente. São os versículos da Bíblia que eu mais gosto. Estou lá no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26, e que eu peço que essa bênção, conhecida como a bênção arônica, ela seja mais e mais derramada na vida do senhor pastor, do seu ministério, de todos que fazem a Igreja Batista
daí para a primeira igreja batista em Iputinga. Diz a Bíblia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único suficiente Salvador. Parabéns a todos que fazem a primeira igreja batista em Iputinga. Parabéns. Eu quero agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo pela internet, pelo site da Câmara Municipal do Recife. Está disponível para que possamos rever esse momento tão bonito, tão carinhoso, que foi a reunião dessa noite, proposta pelo vereador Renato Antunes, né? Também quero agradecer ao cerimonial desta casa. Muito obrigado a todos do cerimonial, que sem vocês nós não conseguiríamos fazer uma reunião tão organizada, tão bonita como esta. Muito obrigado. Também quero agradecer a todos os funcionários do plenário, né, os funcionários do gabinete do vereador Renato Antunes, enfim, a todos os funcionários que de uma forma direta ou indireta participou para o sucesso desse evento. Muito obrigado a todos. E nada mais havendo a tratar, mais uma vez, o vereador Renato Antunes convida a todos para novamente cantar o parabéns para a igreja, comer um bolinho aqui no jardim interno dessa casa. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, às 9h30, no plenário dessa casa, uma reunião solene em homenagem aos 30 anos de fundação do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, de autoria do vereador Jairo Brito. E, nesse momento, com bastante saudade, encerro a presente reunião. Está encerrado.